Olá pessoal, eu sou Cris de Pascoal e hoje eu vou falar de implantes. Vamos definir implante. Implante, pessoal, é a matéria que é de propósito inserida ou implantada em um hospedeiro e pode ser orgânica e inorgânica. Esse assunto é bem complexo e polêmico, ele tem sido objeto de pesquisa científica. Os implantes vêm sendo observados há algum tempo em meios espiritualistas, ufológicos, científicos de forma comedida, porém ainda tratados como um tabu nos meios. Pois circulam ideias aí reducionistas do tipo, se eu não mexer com isso, isso não me afetará, que não é verdade. Por esse motivo, torna-se cada vez mais necessário, via estudo e pesquisa séria, desmistificada e não fascinada, ampliar o nosso conhecimento aí do fenômeno, para que seja possível colaborarmos na identificação, tratamento ou remoção. Nos casos, é claro, que estejamos prontos e capacitados a fazê-lo. O que já se conhece dos implantes é que seriam dispositivos utilizados para potencializar alguma atividade que vão desde a monitoração, passando pela influenciação, subjugação e possessão, até a expansão das capacidades aí paranormais e psíquicas, não necessariamente nesta ordem de seres físicos imantados ou atraído neste orbe de granito. As informações aí coletadas pelo meio espiritualista, ufológico, científico, revelam a existência de 3 tipos de implantes: chip etéreo, que existe nas dimensões superiores, o orgânico, que cresce no organismo junto com outros órgãos, chip físico, tipo um chip aí de computador, colocado em diversas partes do organismo. Na ufologia científica, os implantes aí são relacionados com diversos casos de abdução, fartamente divulgados aí pela imprensa, com decorrente do lapso temporal, um período de 2 horas, sobre o qual o abduzido geralmente não tem lembranças. Nos casos pesquisados, observou-se que as pessoas apresentavam sequelas físicas e psíquicas e que resgatavam pela terapia de hipnose os fragmentos aí da experiência vivida. Algumas dessas pessoas recordavam onde no próprio corpo estavam materiais sofisticados implantados. Olha, pessoal, não se divulga aí oficialmente por que ou por quem esses implantes físicos são colocados. Há muita especulação, desinformação, mistificação, mas há também 2 teorias. Na primeira, seres intras ou extras estariam monitorando a evolução da nossa espécie, semelhante ao que fazemos com os nossos animais ameaçados de extinção. Eles estariam colaborando no despertar da consciência nesta era de Aquários. Na segunda, seres extraterrestres ameaçados de extinção estariam buscando um meio de sobreviver aqui na Terra, pela clonagem, que, como sabemos, é mera questão de capacitação tecnológica, independente aí das questões ética ou moral. Bem, amigos, este assunto é bastante polêmico e nos propõe reflexão e pesquisa séria. Eu acredito que a evolução da criação, sendo ela terrestre ou extraterrestre, não seja mensurada pelo conhecimento adquirido, mas sim pelo sentimento de amor amplo, irrestrito e incondicional nela introjetado. Assim, não seriam as abduções uma consequência das leis de ação e reação, afinidade ou livre-arbítrio, regendo a relação entre os seres vivos neste ou outro planeta, nesta ou naquela dimensão, pela aplicação das forças da atração, da inércia ou da repulsão? Bem, é bom refletirmos sobre isso. No Espiritismo e na Umbanda, implantes estão relacionados com fenômenos de obsessão, vampirismo, magia negra e etc. Conflitos associados e fixações físicas mentais entre espíritos encarnados e desencarnados, que permanecem imantados por sentimentos de ódio, vingança, e aí cria-se uma sintonia vibratória. Esses prisioneiros aí do espaço estão multissecularmente em interprisões kármicas, sendo nesse caso implantes do tipo etéreo, que encontram-se alojados no sistema nervoso central do perispírito, ou do que chamamos de psicossoma, onde repercute de forma destrutiva no corpo físico do assediado ou obsidiado, como vocês queriam chamar. Eu vou falar aqui nesta
neste programa alguns implantes do tipo etéreo potencialmente negativos encontrados na literatura espírita disponível. Vou falar aqui sobre alguns casos reveladores. Temos visto atualmente o consumo de drogas lícitas e ilícitas que assolam e destroem a vida dos nossos jovens. E tudo isso iniciado com uma forma de pensamento negativa contínua. Primeiro, eu devo esclarecer que essas organizações e seres conhecem partes do nosso cérebro ainda desconhecidas pela nossa ciência. E atuam sobre elas, levando muitos a se drogar de diversas formas. Sabemos que no cérebro humano existe uma série de pontos desconhecidos pela ciência terrena. O cérebro, pessoal, é hierarquizado. As regiões mais antigas são mais resistentes e o ser humano as desconhece. Esses assediadores atuam sobre diversas áreas e uma delas está localizada no sistema límbico, perto do hipotálamo, conhecido como área do prazer. Mas, pessoal, existem outras áreas bastante requintadas por esses seres também conhecidas e desconhecidas por nós, onde trabalham essas organizações para melhor dominar-nos. São essas áreas mais antigas do cérebro que comandam a emoção. Algumas delas possuem as características do cérebro dos peixes e nós devemos salientar que a vida física parte da água e os peixes possuem elementos necessários para o corpo físico. O que precisamos, pessoal, é ficar atentos e não deixar esses atuarem tanto junto aos homens. E para isso é bom começarmos a buscar coerência entre pensar, falar e agir. Quando ao acaso aí olhar um viciado depressivo, procuremos ver antes nas regiões de sua mente se nelas não estão alojados minúsculos aparelhos que os levam ao desequilíbrio. Aí vocês vão me perguntar, mas eles possuem este poder ou apenas alguns conhecimentos? Então, eu vou responder claramente. Infelizmente, humanos adoram uma companhia e acham graça na desgraça dos vícios. Mas mesmo assim, a atuação desses seres não será prolongada se buscarmos o autoconhecimento e nossa rota essencial. A opção é sempre nossa. Devemos nos preocupar? Sim, pois devemos estar atentos aos nossos pensamentos, sentimentos e principalmente às nossas ações para ter meios reais para ajudar os implantados. Por isso, aqui eu estou tentando mostrar os meios frágeis por onde esses seres atuam. Muitas vezes, eles usam a pantomia, o embuste para conquistar médios egóicos e religiosos fanáticos. Mas ultimamente, eles têm encontrado jovens aliados fiéis, porque nunca vimos antes uma juventude tão materialista e sensorialista. Bem, os amparadores nos esclarecem que também utilizam mediunidade no emprego da colocação do chip. Em alguns centros, fazendo-os crer que eles estão sendo retirados, quando na verdade estão sendo colocados, para que fiquemos alienados, obnubilados naquela interprisão. Descreve-nos, enfim, o emprego do magnetismo pelas forças contrárias ao bem. Em certos casos, aí, o cérebro do chipado parece com imensas reservas de energia que brilham em cores variadas, à semelhança de luzes. Mas, enlaçado ao córtex cerebral, uma rede tênue de filamentos fluídicos fica presa, como se fosse uma aranha pulsante envolvendo o centro cerebral. Assim percebemos que está sob influência de uma entidade. Essa malha magnética fica responsável por imagens mentais. Percebemos que eles entendem de método de influenciação mega aperfeiçoados no campo do magnetismo, além de promoverem a recordação constante de situações vividas, para que isso de causa lenta cause sentimentos de angústia, ataques de depressões inexplicáveis para médicos e psicólogos. Nesta rede magnética partem delicados então fios invisíveis para os chipados que se juntam no plexo solar e se unem aos feixes dos nervos, alastrando-se em várias regiões do sistema nervoso. Além disso, observa-se também em alguns casos larvas astrais que absorvem as energias vitais. Essas ficam responsáveis pela debilitação do chipado, atuando com voracidade em seu duplo etérico, absorvendo-lhes as reservas de energia, desestruturando ainda mais sua parte
emocional, tornando-os facilmente influenciados. Pois é, amigos, com o sistema nervoso abalado em virtude dessas influências, levando a efeitos pelos filamentos do plexo solar, fica assim o chipado um canal perfeito para seres físicos e extrafísicos que possuem desequilíbrios semelhantes. É um verdadeiro sequestro aí das mentes pelas forças contrárias ao bem. Essas se instalam na mente humana, desviando-a da normalidade, saturando-a de ideias megalômanas, muitas vezes de pensamentos intrusos, de eliminação inclusive da própria vida. Então, amigos, é uma verdadeira poluição mental de seres negativos que passam para utilizá-los para a satisfação de seus baixos propósitos, podendo a pessoa chipada ficar em verdadeiro ostracismo. Se ao acaso chiparem uma pessoa intelectual, provavelmente essa vai ser usada nas promoções de atrações desumanas. E se for uma pessoa debilitada mentalmente, será usado para perversões, sobretudo no questão de sexo e dinheiro e das drogas, segundo desejos planos aí dos dominadores. Outros, porém, utilizam os chipados, que possuem um certo carisma para a fascinação das massas, para serem idolatrados. Por isso, eu reafirmo, ETs e seres extrafísicos evoluídos não querem seguidores, querem pessoas lúcidas, porque toda forma de manipulação é negativa. Então, penso que a fase que estamos, agora em pleno limiar, desta era de Aquário, a espiritualidade maior nos fará rever certos pontos, pois a fase de agora é da ciência aprimorada, do amor, verdade, e exige conhecimentos atualizados, revelações novas e mais processos avançados no intercâmbio da espiritualidade. Muitas vezes, então, esses iniciam de forma sutil e perversa, como consoladores da nova era, aqueles que passam a mão na cabeça, oferecendo sempre para resolver a sua vida, e assim as pessoas caem nas malhas deles. Dessa maneira, instalam chips em sistemas do delicado tecido mental, do perispírito para alcançar estruturas neurais, perturbando assim as sinapses e a harmonia do conjunto encefálico. Neste ato contínuo, o quimismo neural se desarmoniza, face à produção desequilibrada de enzimas que irão sobrecarregar o sistema nervoso central. Obviamente, dando lugar aos distúrbios da razão e do sentimento, aí fazendo que você se torne um fanático sem o mínimo de lucidez. Outras vezes, meus queridos amigos, a incidência de energia mental do vigilante vai alcançar o sistema nervoso central, aonde órgãos físicos que sofrerão desajustes e perturbações, registrando distonias correspondentes a comportamentos alterados. Neste estudo, pessoal, eu percebi que quando se trata dos inexperientes perseguidores, a ação magnética se dá automaticamente em razão, é claro, da afinidade existente, gerando descompensações mentais e emocionais. Todavia, pessoal, à medida que o chip se adequa no comando da mente da pessoa, ele encontra métodos para exercer uma função profunda, passando então a executar cuidadosamente os mecanismos obsessivos e técnicas aí de aflição, agindo conscientemente nas áreas espirituais do chipado. Em alguns casos, implantam delicadas células acionadas aí por controle remoto, que passam a funcionar como foco destruidor da arquitetura psíquica, irradiando e ampliando o campo vibratório nefasto, que atingirá outras regiões do encéfalo, prolongando-se pela rede linfática em todo o organismo, que passará a sofrer danos nas áreas alteradas. Por isso, pessoal, é muito comum o chipado adquirir síndrome do pânico e muitas vezes ter comportamento que nunca teve. Vou dar um exemplo. Pessoas que surtam, saem matando pessoas nas escolas, nos cinemas, pessoas que matam os filhos, como a gente está vendo aí diariamente acontecer. Então tem que ficar ligado, pensamento, sentimento e ações tem que estar em concordância, em coerência, Porque senão a gente se liga a essas fontes negativas. Então, amigos, estabelecidas as fixações mentais, os chips começarão a assumir funções psíquicas do hospedeiro.
passando muitas vezes manipulá-lo ao seu bel prazer. Pessoal, isto ocorre não porque a pessoa é vítima, porém devido à aceitação de seus padrões de pensamento, sentimento e ação e intencionalidades anticosmoéticas. No entanto, aperfeiçoado a acomodação mental do chipado aos hábitos irregulares, levam-nos ao maior desequilíbrio, muitas vezes perdendo o comando e a direção de si mesmo, e muitas vezes o chipado sentindo-se vitimado com extrema autocompaixão por si ou pela rebeldia sistêmica, desconsiderada na maioria das vezes considerações de amigos e orientadores que lhes são direcionadas, acolhendo sempre insinuações doentias e perversas que consegue captar. E sabe por quê? Porque o cérebro do hospedeiro, bombardeado de ondas mentais sucessivas, desalinhado, recebe partículas mentais que são verdadeiros elétrons, com alto poder desorganizador das conexões neurais, afetando-lhes os neurotransmissores com a serotonina, a dopamina e outros, os quais se encontram associados ao desequilíbrio emocional e ao pensamento. Então, instalado este plug mental na tomada perispiritual do chipado, este prosseguirá até o momento quando busque ajuda em terapeutas, apômetras e centros sérios que trabalhem com cosmoética e autoconhecimento. Eu lembro que também, simultâneo a isso, esta desobsessão do chipado buscará despertar também o perseguidor para as próprias responsabilidades, modificando-lhe a visão do cenário para conciliar-te com o seu obsessor por meio de atitude moral e ética daquele que é seu adversário. Hoje, o Dr. José Lacerda Azevedo, que aborda o tema apometria com técnica desobsessiva de alta eficiência, teve aplicação prática da apometria de maneira sistemática nos pacientes do Hospital Espírita de Porto Alegre, em alguns anos, onde constatou com surpresa a presença de certos aparelhos estranhos, colocados com muita precisão no sistema nervoso central de grande número de pacientes. Por exemplo, ele observou que os portadores de tais aparelhos, em gerais, eram chipados e obsediados de longa data e aparentemente sofriam muito com esses mecanismos parasitas. E os responsáveis por tais engenhos eram sempre técnicos de alto nível intelectual dedicados aos serviços negativos e anticosmoéticos dos planos siderais e astrais. Agora eu vou citar alguns casos interessantes da ufologia. Um conceituado grupo da MUFON, como o Dr. Roger Leir, pesquisador das abduções, ele mostrou há alguns anos pesquisa fantástica sobre duas pessoas supostamente abduzidas, que possuíam indícios de terem implantes introduzidos em seus corpos. Esses implantes foram cirurgicamente removidos pelo Dr. Leir. O resultado era a evidência que faltava para provar que os sequestros feitos por alienígenas a humanos são uma realidade e não ficção. Ele removeu 3 objetos implantados, sendo 2 deles tirados de um único paciente. O terceiro chip foi tirado de um paciente removido da parte superior da mão esquerda do abduzido. Eles não tinham conhecimento que possuíam esses implantes. Eles souberam deles, pois tiraram radiografias com outros objetivos. O fato mais interessante era a inexistência de marcas ou incisão para a colocação desses implantes. Mas, amigos, esses chips têm um forte campo magnético. O Dr. Leir utilizou detectores de campos magnéticos e metais com o objetivo de auxiliá-los na sua exata localização. Estranhamente, eles possuem um campo magnético. E o mais impressionante, os pacientes foram anestesiados com doses de anestesia para 6 horas de operação. Mas durante a cirurgia, o doutor tocou um determinado implante que estava alojado no pé do paciente, quando percebeu que o paciente levou um fortíssimo choque elétrico, pulando da mesa de cirurgia. Essa resposta do paciente, amigos, indica que esses objetos estavam ligados diretamente a uma ramificação nervosa. O primeiro objeto tinha formato triangular metálico e coberto por membrana densa de cor cinza. O doutor tentou retirar a membrana, mas não teve sucesso. Todos os objetos retirados tinham a mesma aparência. O mais interessante é que esses não causavam infecção no organismo. Os objetos eram aceitos pelo corpo como se fosse parte deles.
Mais perplexo ele ficou quando percebeu que o chip tinha várias terminações nervosas e inexplicáveis, e quando expostos à luz ultravioleta, passavam a ter um estranho comportamento, brilhavam com a cor verde fluorescente. Ele apresentou 2 cápsulas pequeninas de aparência metálica de cor preta, com a letra T. Foi encontrado o elemento queratina, normalmente aí encontrado na pele e nos cabelos dos abduzidos, que deu a entender que servem para a monitorização do corpo físico e extrafísico, transmitindo informações importantes sobre nossa estrutura e cultura. Mas para que eles fazem isso, hein, pessoal? Precisamos entender, então, que estão aqui com a intenção de vir para esse planeta e talvez criar um meio de continuidade da sua espécie. Quem sabe aí criar híbridos a partir do nosso sistema extrafísico, pois precisam de um mecanismo que tenha capacidade de criar corpos físicos para este ambiente que vivemos. Esses seres possuem conhecimento da nossa estrutura extrafísica, física, e sabem que para existir um corpo físico é necessário o corpo extrafísico. Assim, usam a avançada tecnologia que possuem e estão aqui por afinidade ao padrão vibratório da humanidade terrestre. Portanto, precisam manter esta afinidade para que possam continuar aqui. Procuram influenciar líderes por meio de sua ganância e necessidade aí de poder, aprisionando a humanidade nas manifestações de energias negativas que restringem a realidade do ser. Portanto, vejam só a necessidade do autoconhecimento para sermos livres pensadores. Pois se nossa civilização tomar ciência da própria multidimensionalidade, mudará a vibração de cada ser humano e do planeta. E os planos deles, talvez, deverá ser reiniciados em outros orbes. Por isso, eles usam implantes como uma malha consciencial negativa que mantém a grande maioria da população no ter. É óbvio entender que estamos envolvidos em padrões de ressonância de terceira dimensões, que são padrões egóicos. Mas que mecanismos de defesa podemos usar? Precisamos entender que estamos envolvidos em padrões de ressonância de terceira dimensões, que são padrões egóicos. Para isso, reformularmos, precisamos de uma reforma íntima real, séria e constante, pois sem isso não conseguiríamos realmente mudar nossas vibrações. Porque se atingirmos melhores sintonias, estaremos modificando essa função dos implantes, que passam a ser influenciados por hierarquias mais elevadas, tornando-os mecanismos de ascensão evolutiva e, se tratando de monitores, poderão ser retirados a partir da ressonância por meio de padrões de pensamento, sentimentos e ações coerentes. Eu, particularmente, concluo que os implantes são uma realidade. O momento é de intensificação das atividades, pois estamos em pleno despertar consciencial. Precisamos agir sempre com coerência, encarar os fatos de frente e aprender a lidar com as situações de conflito para obter mais domínio dos nossos padrões de pensamento, sentimento e ação no dia a dia. Neste processo de abertura consciencial, a gente precisa compreender que ao vivermos constantemente em conflitos internos, esbarramos em nossas crenças, em nossa bagagem, em parâmetros que insistimos em sustentar muitas vezes sem nos dar conta que precisamos de ajustes para deixar de ser barreiras, para sermos agentes transformadores do meio que vivemos, para que haja uma sociedade mais humana, mais fraterna para todos e que a lei principal seja o respeito a toda a forma de vida em todas as suas manifestações e forma, porque assim o mundo não será mais dos espertos, será dos despertos. Mas para isso precisamos ter coragem para evoluir, coragem para quebrar nossas crenças irracionais, porque alguns seres com capacidade de chegar aqui em nosso orbe nos vejam como motivo plausível de contato com troca evolutiva, e não como um ser alienado ou possível de se alienar pelas sensações, pelo ego, pela aceitação do mal, ou ainda pela ingênua atitude de aceitar governantes e pseudo-líderes que os explorem e os usem para produzir interesses meramente materialistas e armamentistas. Precisamos demonstrar a capacidade que temos para desenvolver o homoconsciência, que almeja a integração
cósmica, não como fantasia, mas como ser íntegro e integrado, um universo que pensa, fala e age no melhor para todos. Espero que neste programa eu possa de alguma forma tocar você e desenvolver o pensamento lógico e coerente para que você seja um agente transformador do meio que vive. Gratidão, pessoal. Até um próximo programa. Se você curtiu esse programa, dá um like aí pra gente. Entre no Cron TV. Esse assunto é muito sério. Vem comigo nessa jornada.